eu sou a Amanda e hoje a gente vai continuar estudando a lição dessa semana dos adolescentes. Essa semana a gente está na lição 6, título Todo Mundo Está Fazendo, e agora eu vou ler o texto-chave. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, 29. Essa semana a gente vai falar dos capítulos 11 e 12 do livro Os Resgatados. Um dos testemunhos mais nobres que já aconteceu em prol da reforma foi o protesto que os príncipes cristãos da Alemanha fizeram na Dieta de Espira em 1529. A coragem e a firmeza desses homens resultou na liberdade de consciência das gerações seguintes e deu à Igreja Reformada o nome de protestante. Carlos V estava determinado a esmagar a reforma, mas sempre que ele levantava a mão para acertá-la, ele tinha que desviar o golpe para outra parte. E isso aconteceu várias vezes, até que os governantes católicos decidiram se unir contra os reformadores. O imperador convocou uma dieta, ou um concílio, para se reunir em Espira em 1529. E esse concílio tinha o propósito de acabar com as heresias. O povo de Espira, ele estava sedento pela palavra de Deus, e apesar de ser proibido, milhares se aglomeravam nos cultos realizados na capela do eleitor da Saxônia. Isso fez a crise acontecer mais rápido. A tolerância religiosa já tinha sido estabelecida por lei, e os estados nos quais a reforma era forte resolveram se opor a qualquer restrição nos seus direitos. No lugar de Lutero estavam seus cooperadores e os príncipes que Deus havia levantado para defender sua causa. Os padres exigiam que os estados que haviam aceitado a reforma se sujeitassem à jurisdição romana. Os reformadores, por sua vez, não podiam consentir que Roma readquirisse o controle sobre as terras que tinha recebido a palavra de Deus. Por fim, propôs-se que, onde a reforma não havia sido estabelecida, o edito de Worms fosse colocado em vigor, e essa medida foi aprovada pelo concílio. Só que, se esse edito fosse colocado em prática, a reforma não poderia se ampliar, nem se estabelecer em alicerces sólidos onde já existia. A liberdade seria proibida. Não haveria permissão para ninguém se converter. Então, os príncipes rejeitaram esse decreto. Os representantes das cidades livres foram solicitados a declarar se aceitavam os termos da proposta. Quase metade se posicionou ao lado dos reformadores. Mas o rei Fernando, que era o representante do imperador, se recusou a honrar as convicções da consciência deles. Então, os príncipes decidiram levar o protesto imediatamente para o Concílio Nacional. A maioria ficou espantada e alarmada pela ousadia dos protestantes. Parecia que a guerra e o derramamento de sangue eram inevitáveis. Apesar disso, os reformadores, confiando no braço onipotente de Deus, estavam cheios de coragem e firmeza. O protesto de Espira foi um testemunho solene contra a intolerância religiosa e uma declaração do direito de todas as pessoas adorarem a Deus de acordo com a própria consciência. O rei Fernando negou uma audiência aos príncipes evangélicos, mas, a fim de silenciar as dissensões que estavam perturbando o império, no ano seguinte ao protesto de Espira, Carlos V convocou uma dieta em Augsburgo, e ele anunciou que tinha intenção de presidi-la pessoalmente e convocou os líderes protestantes. Os príncipes reformados haviam decidido apresentar uma declaração de seus pontos de vista com evidências extraídas das Escrituras e confiaram a tarefa de prepará-la a Lutero, Melanchthon e seus companheiros. Chegou o momento designado, Carlos V, cercado pelos eleitores e príncipes, separou tempo para ouvir os reformadores protestantes. Naquela elevada assembleia formal, os reformadores apresentaram com clareza as verdades do Evangelho e apontaram os erros da Igreja Católica. Lutero havia se apresentado sozinho em Worms, mas agora, em seu lugar, estavam os príncipes mais poderosos do império. Aquilo que o imperador havia proibido que se pregasse no púlpito foi proclamado no palácio.
O que muitos consideravam inapropriado, até mesmo para os servos ouvirem, foi escutado com estupefação pelos mestres e senhores do império. Príncipes coroados eram os pregadores, e o sermão foi a verdade real de Deus. Após o protesto de Espira e a confissão de Augsburgo, seguiram-se anos de conflitos e trevas. Enfraquecidos por divisões, o protestantismo parecia fadado à destruição. Entretanto, no momento em que o imperador parecia triunfar, foi surpreendido pela derrota. Desgastado com um longo conflito, abdicou do trono e se refugiou em um monastério. Muitas das regiões da Suíça ou cantões aceitaram a fé reformada, mas outras se agarraram aos ensinos de Roma. A perseguição resultou em guerra civil. Zwingli e muitos outros que haviam aderido à reforma caíram no sangrento campo de Capela. Roma estava triunfante e, em muitos lugares, parecia prestes a recuperar tudo o que havia perdido. Deus, porém, não havia abandonado sua causa nem seu povo. Em outras terras, levantou obreiros para levar a reforma adiante. Na França, um dos primeiros a receber a luz foi Lefebvre. Ele era professor na Universidade de Paris e, ao pesquisar literatura antiga, sua atenção se voltou para a Bíblia e ele introduziu alguns alunos ao estudo do livro sagrado. Lefebvre havia começado a preparar a história dos santos e mártires de acordo com as lendas da igreja, né? E aí ele pensou que a Bíblia podia ajudar, por isso ele foi estudar a Bíblia, né? Mas aí ele percebeu que as coisas eram diferentes do que a igreja contava, né? E aí, desgostoso, ele deixou de lado a obra que ele mesmo havia se designado a fazer e passou a se dedicar aos estudos da palavra de Deus. Alguns dos alunos de Lefebvre ouviram com atenção suas palavras e continuaram a declarar a verdade por muito tempo depois da voz do mestre se silenciar. Um deles foi William Farel, filho de pais religiosos e um devoto seguidor de Roma. Ele era zeloso em destruir todos aqueles que se opunham à igreja. Ao passo que Lefebvre espalhou a luz para seus alunos, Farel saiu para pregar a verdade em público. Uma autoridade da igreja, o bispo Melx, logo se uniu a eles. Outros professores se aliaram à proclamação do evangelho e conquistaram seguidores desde os lares dos artesãos e camponeses até o palácio do rei. A irmã de Francisco I aceitou a fé reformada e, com grande esperança, os reformadores aguardavam com expectativa o momento em que a França seria ganha pelo Evangelho. Porém, suas esperanças não se concretizaram. Provas e perseguições estavam à frente dos discípulos de Cristo. Mas um período de paz interrompeu os acontecimentos, permitindo que reunissem forças para enfrentar a tempestade vindoura, e a reforma fez um rápido progresso. Lefebvre começou a traduzir o Novo Testamento, e na mesma época que a Bíblia em alemão ficou pronta, o Novo Testamento em francês foi publicado. Logo, os camponeses de Melx tinham as Sagradas Escrituras. Naquela cidade, a luz se acendeu e enviou seus raios para lugares distantes. Todos os dias crescia o número de conversos. Por um tempo, o rei conteve a ira da hierarquia da igreja, mas os líderes papais finalmente prevaleceram. As fogueiras foram acesas e muitos testemunharam da verdade em meio às chamas. Pelos nobres corredores do castelo e do palácio, havia pessoas da realeza que colocavam a verdade acima da própria vida, né? Valorizavam a verdade acima das riquezas, da posição e até mesmo da própria vida. E entre eles estava Louis de Berquin. E ele ficou surpreso ao encontrar na Bíblia não as doutrinas de Roma, mas as de Lutero. Então, quando ele descobriu isso, quando ele descobriu o certo, né? Ele se entregou à causa do Evangelho. Os apoiadores de Roma na França o colocaram na prisão por heresia, mas o rei o libertou. Berquin ele foi preso várias vezes ao longo dos anos e todas as vezes o rei livrava ele. Ele foi avisado que continuar lá seria perigoso, mas o zelo de Berquin só se fortaleceu. Ele decidiu partir para medidas mais ousadas.
Além de se posicionar em defesa da verdade, ele atacaria os erros. Berquim extraiu 12 proposições e declarou que elas eram contrárias à Bíblia, apelando ao rei que agisse como juiz da controvérsia. O rei ele ficou feliz de ter a oportunidade de humilhar o orgulho daqueles monges arrogantes, né? E então ordenou que os religiosos católicos defendessem sua causa usando a Bíblia. O que é um pouco complicado, né? Porque a Igreja Católica, o que ela fazia? Ela usava tortura, fogueira, armação, né? Mas ela não usava a Bíblia para se defender. Então isso foi uma coisa um pouco complicada para eles e eles estavam olhando para todos os lados, vendo como é que podiam se livrar, né? Na mesma época, uma imagem da Virgem que ficava na esquina de uma das ruas foi mutilada. Multidões se aglomeraram no local, lamentando e iradas. E o rei também ficou profundamente emocionado. Os monges aproveitaram isso e culparam Berquim, né? Falaram que aquilo era fruto das pregações de Berquim. O rei se retirou de Paris, deixando os monges livres para fazer o que quisessem. Berquim foi julgado e condenado à morte. E para impedir que o rei intervisse e o salvasse, eles executaram a sentença no mesmo dia que foi pronunciada. Os mestres da fé reformada partiram para outros campos. Lefebvre seguiu para a Alemanha e Farel voltou para sua cidade natal no leste da França, a fim de espalhar a luz no lar de sua infância. A verdade que ele ensinava encontrou ouvintes, mas logo ele foi expulso da cidade. Então ele passou a viajar de vila em vila, ensinando em casas e prados escondidos. Afastados de Paris e de Meaux, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Dessa maneira, a luz encontrou caminho em muitas províncias remotas da França. Em uma das escolas em Paris, havia um jovem calado e pensativo, conhecido por sua vida irrepreensível, seu vigor intelectual e sua devoção religiosa. Sua inteligência e seu esforço o transformaram no orgulho do colégio, e as pessoas achavam que ele se transformaria em um dos mais eficazes defensores da igreja. Quem é esse? João Calvino. Você já deve ter ouvido falar, né? Certo dia, quando o Calvino estava em praça pública, ele testemunhou a queima de um herege, um suposto herege, né? E em meio às torturas dessa morte horrenda, o mártir demonstrou fé e coragem, as quais o jovem estudante dolorosamente contrastou com o próprio desespero e a escuridão que sentia. Ele sabia que os hereges fundamentavam a fé na Bíblia e decidiu estudá-la e descobrir o segredo da alegria deles. E aí, depois de estudar a Bíblia, ele tomou a decisão de dedicar a vida ao Evangelho. Suas palavras eram como orvalho que cai para refrescar a terra. Paris ainda receberia mais um convite para aceitar o Evangelho. A cidade havia rejeitado o chamado de Lefebvre e Farel, mas todas as classes da grande capital ouviram a mensagem. A princesa Margarida, que era uma grande apoiadora de Calvino também, né, resolveu pregar a fé reformada em Paris. Ela ordenou que um ministro protestante pregasse nas igrejas. Quando as autoridades papais proibiram que isso acontecesse, a igreja abriu o palácio. Foi anunciado que todos os dias seria pregado um sermão, e o povo estava convidado a comparecer. Milhares se reuniram diariamente. Então o rei ordenou que 2 das igrejas de Paris fossem abertas. Embora muitos aceitassem o evangelho, a maioria do povo o rejeitava. Os líderes que favoreciam o papado conseguiram retomar sua influência. Mais uma vez, as igrejas foram fechadas e as fogueiras acenderam. Calvino continuava em Paris. Por fim, as autoridades decidiram levá-lo para as chamas. E aí, quando ele soube disso, se escondeu. Foi para outra cidade e se escondeu. Mas assim que a tempestade se acalmou, ele partiu para um novo campo de atividades em Poitiers, onde algumas pessoas já eram favoráveis dos novos pontos de vista. Mais uma vez, Calvino voltou para Paris, mas encontrou quase todas as portas fechadas para a sua obra. Por fim, decidiu ir para a Alemanha. Logo depois que saiu da França, os protestantes enfrentaram problemas.
Os reformadores franceses resolveram provocar a nação inteira por meio de um golpe ousado contra as superstições de Roma. Deu muito errado esse negócio que eles fizeram. Eles colocaram cartazes atacando a liturgia da missa e espalharam eles por toda a França na mesma noite. Esse movimento foi zeloso, com certeza, mas desprovido de sabedoria. Ele deu aos católicos romanos o pretexto que precisavam para destruir os hereges, classificando-os como agitadores perigosos para o trono e para a paz da nação. Um dos cartazes foi afixado na porta do quarto de dormir do rei. E ele ficou muito irritado com essa ousadia sem precedentes, né? E ele mandou prender todos os protestantes, né? E um dos presos foi um homem pobre que muitas vezes tinha a incumbência de chamar os cristãos para as reuniões secretas. O medo das chamas tomou conta dele e o homem concordou em trair seus irmãos. O Morin, o detetive real, acompanhado do traidor, passou devagar e silenciosamente pelas ruas da cidade. Aí eles passavam por todas as ruas da cidade e quando passavam pela casa de alguém que era protestante, o traidor dava um sinal, mas não dizia nada. E aí a procissão parava, arrastavam a família para fora, acorrentavam seus membros e em seguida partiam em busca de novas vítimas. Os protestantes foram acusados de tramar o massacre aos católicos, da derrubada do governo e do assassinato do rei. Os acusadores não eram capazes de apresentar nenhum pingo de evidência para apoiar suas alegações. Mas com os católicos era o completo oposto, né? A crueldade deles aumentava cada vez mais. E séculos depois, realmente teve a queda do rei, né? Mas quem foi que causou isso? Não foram os protestantes, foram os próprios católicos. Foram os próprios apoiadores do Papa que derrubaram o rei. E por hoje é só. A gente se vê de novo amanhã. Dá um like nesse vídeo, compartilha para todo mundo, ativa o sininho pra gente estudar a lição junto todo dia. E tchau, até amanhã, um beijo.